Fala minha gente, tudo beleza? Vamos seguir o nosso treinamento diário da Cefaz DF, hoje com a questão número 12. Ontem eu não consegui postar o vídeo, eu tirei um tempinho para descansar, mas em compensação vou postar duas questões hoje, beleza? Vou postar essa aqui agora, daqui a pouquinho eu posto mais uma. Vamos lá no quadro, olha só. O preço que uma pessoa paga por uma coisa nunca pode exceder e raramente se aproxima daquilo que ela estaria disposta a pagar, em vez de ficar sem essa coisa. De modo que a satisfação que ela obtém de sua compra geralmente excede aquela que é obtida quando ela desiste dessa compra. Isso aqui é a ideia do excedente do consumidor, tá, gente? Excedente do consumidor. Tranquilo. Alfred Marshall, uma citação do Marshall, um economista super famoso, que desenvolveu muita coisa dentro da microeconomia. Vamos lá. Essa citação de Marshall indica que, por detrás de preços, há, da parte do consumidor, motivações, sim, que consideram a satisfação a ser obtida com cada bem na hora da compra, com certeza. Considerando se tem jogo certo ou errado, o item seguinte acerca da teoria do consumidor. Vamos lá. Caso as preferências do indivíduo sejam representadas por uma função de utilidade linear, cuidado, linear, tá, gente? É como se fosse uma função de utilidade do tipo ax mais by, beleza? É uma função do primeiro grau, tá vendo? Grau 1 aqui, função do primeiro grau. Tem que ser, né? Se é a função de utilidade linear, é porque o gráfico está no formato de uma reta, e gráfico em formato de reta é função do primeiro grau. Suave, né? Vamos seguir. Olha só, o que ele está falando aqui? É possível que ele escolha não consumir um dos bens. Isso está corretíssimo, gente. Corretíssimo. Não consumir um dos bens significa que você vai consumir 100% de um dos bens, né? Dado que você escolhe entre dois. Em outras palavras, isso aqui é um caso de preferência pelos extremos. Preferência pelos extremos. Beleza? E eu vou mostrar para vocês que realmente uma função de utilidade linear, caso de funções assim, são dados de preferências pelos extremos. Função de utilidade linear é o caso dos bens substitutos perfeitos, tá? Ele podia dizer substitutos perfeitos, ou podia dizer função de utilidade linear, sem problema nenhum. Ou função de utilidade do primeiro grau. As três coisas estão corretas. Tranquilo? E aí, aqui a ideia, gente, é a seguinte. Vou botar aqui, vou desenhar um gráfico rapidinho, só para mostrar para vocês como é essa função de utilidade. A curva de indiferença, normalmente, ela tem esse formato convexo assim, E aí, quando você desenha uma restrição orçamentária, a restrição orçamentária, deixa eu fazer um pouquinho menor, tá? Só para aparecer melhor para vocês. Normalmente, o caso geral da curva de indiferença é um caso assim, em que a curva tem um formato convexo e aí você tem um ponto de escolha ótima. Esse ponto aqui é um ponto de preferência pela variedade. Tá? Por quê? Porque eu vou querer um pouco de cada bem. Dá para você ver aqui claramente que há uma certa quantidade x0 do bem x e há uma certa quantidade aqui, y0 do bem y. Ou seja, eu quero um pouco de cada bem, basicamente. Agora, quando você tem uma função de utilidade linear, a curva de indiferença, essa curva U1 aqui, ela vai ter que ser reta também. Ela também vai ter que ter o formato de uma reta. E aí, nesse caso, como ela tem que ter o formato de uma reta, acaba que você não vai encontrar um ponto de equilíbrio dessa forma, como uma preferência pela variedade. Vai ser um pouquinho diferente. Tá? Se você tiver uma curva de indiferença linear, das duas uma. Ou ela vai ter uma inclinação diferente da restrição, por exemplo aqui, suponha. Fábio, mas você está desenhando assim? Sim, eu poderia desenhar de outro jeito. Poderia desenhar assim. Mas como o consumidor quer encontrar sempre a maior curva possível, a curva que está mais para cima e mais para a direita, o ponto de encontro
entre a restrição orçamentária e a curva mais alta e mais para a direita possível, que é essa curva C1, vai acabar sendo no canto, vai acabar sendo uma solução de canto, uma preferência pelos extremos. E nesse caso, veja, eu só vou consumir unidades de x e vou consumir 0 de y. Tá certo? Essa que é a ideia. Então, quando você tem uma curva de indiferença que seja linear, tá? Linear, presta atenção nesse formato. Ela vai acabar encontrando a restrição orçamentária num ponto lá em cima em que você tenha um extremo, uma solução de canto, fechado? E aí muita gente me pergunta, mas Fábio, e se eu tivesse a inclinação das duas curvas igual? A inclinação das duas curvas igual, gente, ela não é cobrada em prova porque simplesmente você não tem uma solução, tá? Volta para cá. Olha só, se eu tivesse uma situação assim, em que as duas curvas têm a mesma inclinação, ou seja, as duas curvas se coincidem, a restrição orçamentária com a curva de indiferença, suponha, elas estão juntinhas, assim, emparelhadas uma com a outra. Tá? Tentar desenhar aqui, ó, vermelho e azul, uma juntinha da outra, tá? Ó, uma bem juntinha da outra. Aqui, qualquer ponto é escolha ótima, qualquer ponto é solução. Como qualquer ponto é solução, na prática, fica impossível de você cobrar em prova algo dessa natureza aqui. Beleza? Por isso que não cai isso. O que cai normalmente é o quê? Eu tenho uma restrição orçamentária de uma inclinação e eu tenho uma curva de indiferença de outra inclinação. Então, quando você vai encontrar a sua escolha ótima, você vai acabar encontrando essa solução num ponto extremo, num ponto em que você consome só um dos dois produtos. Fechado, galera? Então, isso é normal, isso acontece, o item está totalmente correto. Beleza? Tranquilo. Então, daqui a pouquinho eu posto mais uma questãozinha para você. Segue com a gente aí. Valeu, um abraço!